Olá a todos! Você sabia que o oscilador harmônico simples é um dos sistemas mais utilizados tanto nas ciências quanto nas engenharias? E que conhecer o parâmetro do oscilador é essencial para resolver problemas de estrutura, por exemplo, estruturas de construções para ver se resistem a oscilações. Até mesmo quando você não quer que um objeto oscile muito, como no caso dos osciladores. E que tudo isso aí é possível por meio de equações diferenciais, e que você não tem muito trabalho para resolver as equações diferenciais, melhor ainda, né? Então, para saber isso aí, acompanhe a minha aula depois da vinheta. Então, antes de mais nada, não deixe de dar o seu like aqui, e assim você ajuda o canal a produzir mais conteúdo. Então, vamos lá. O que é um oscilador harmônico simples? O oscilador harmônico simples é uma equação diferencial que obtém a partir da segunda lei de Newton, tá? Então você tem um sistema massa-mola, um bloco que oscila em torno de um ponto de equilíbrio, tá? Sendo puxado e empurrado pela mola, tá? Então você tem que ter a segunda lei de Newton, é claro, mas tudo você tem que conhecer a chamada lei de força. Então, no caso da lei de força de um oscilador, tá? É a força aplicada pela mola, tá? Que é dada por menos kx, tá? Então, como essas duas forças são colineares, então você não vai ter problema de transformar isso aqui numa equação escalar, tá? Então você tem como resultado massa vezes aceleração mais kx igual a zero, tá? Então, mas ainda não terminou. A gente tem que construir uma equação diferencial para essa equaçãozinha aqui. Então, em primeiro lugar, vamos dar nome a essas equações, tá? Dar nome. Então, essa aqui é a nossa equação 1, essa aqui é a nossa equação 2, tá? E essa aqui é a nossa equação 3, tá? Tá, então a gente tem que modificar essa equação 3 para ficar aparecendo como uma equação diferencial. Então, como que a gente faz? Pega qual a definição de aceleração. Aceleração, tá? A gente sabe que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. A velocidade, por sua vez, é derivada da posição. Então, aqui você tem a derivada da derivada de x em relação ao tempo, tá? Em outras palavras, a aceleração vai ser igual à derivada segunda de x em relação ao tempo, tá? Então, essa equação aqui, aceleração é isso aqui. Então, substituindo na equação 3, tá? Nós obtemos massa vezes derivada segunda de x em relação ao tempo, tá? Mais k sobre m. Não, k sobre m não, desculpa. Mais kx igual a zero, tá? Então, daqui a gente tem, dividindo tudo, ambos os lados aqui por m, tá? Então, dividindo isso aqui por m, você vai ter 1, tá? Então, aqui você vai ter a derivada segunda de x em relação ao tempo. Dividindo k por m, você obtém k sobre m, x igual a zero, tá? Então, derivada segunda de x em relação ao tempo, mais k sobre m, k sobre m vezes x igual a zero. Então, aqui é a nossa equação 4, tá? Também podemos destacar aqui como a equação diferencial do oscilador harmônico
simples. Pronto, essa aqui é a nossa equação 4, tá? Então, para você resolver a equação diferencial 4 aqui, o que fazemos? A gente tem que ter o conhecimento das funções oscilatórias, tá? Funções oscilatórias, tá? São funções do tipo e elevada elevada mais ou menos i de x, isso aqui é uma função complexa, tá? Cosseno de x e seno de x, tá? No caso aqui, vamos focar nessa aqui, tá? Geralmente essa função aqui dá para dar a solução geral. Mas nós aqui estamos, como não é um curso de equações diferenciais, nós estamos interessados na solução particular, tá? Então, continuando. Então você tem que essas funções, elas têm a seguinte propriedade, tá? A derivada segunda de x é igual a menos f de x, tá? Então vamos lá. Derivada segunda derivada em relação a x de cosseno de x igual a menos seno de x, tá? Por sua vez, a derivada segunda de cosseno de x em relação a x igual a derivada da derivada em relação a x de cosseno de x. Como a gente já sabe que a derivada de cosseno de x é igual a menos x, então a gente vai ter aqui, ó, isso aqui é igual a menos, tira de fora da derivada, tá? Derivada em relação a x de seno de x. Mas o que é derivada de seno de x? Tá, então, continuando aqui, na outra página, tá? Derivada de seno de x igual cosseno de x. Por sua vez, a derivada segunda que é igual a derivada ação de x da derivada de seno de x. Derivada de seno de x, conforme a gente já viu aqui. Derivada de seno de x, como a gente já viu aqui, é cosseno de x. Então, aqui a gente tem derivada segunda em relação a x de seno de x igual derivada em relação a x de cosseno de x. Derivada de cosseno de x, conforme a gente já viu aqui, tá? É menos seno de x. Então, igual a menos seno de x. Então, aqui a gente resolveu primeiro a derivada de seno, derivada segunda de seno e não do cosseno primeiro, né? Mas aqui dá para ver que o resultado que
você tem que destacar aqui. Derivada segundo de seno de x, tá? Vai ser a própria menos f de x, tá? Conforme demonstramos aqui. Derivada segunda. Aliás, mais fácil escrever assim, né? Derivada segunda da f de x é igual a menos f de x, tá? Aqui está demonstrado. E é o cosseno de x. Cosseno de x eu vou demonstrar agora. Então, menos derivada em relação a x de seno de x, tá? Conforme a gente já viu aqui, derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x. Então, isso aqui vai ser menos cosseno de x. Então, você vai ter derivada segunda de cosseno de x é igual a menos cosseno de x, tá? Então, demonstrado. CQD. Pronto, então, com essas propriedades é possível você construir uma solução para a nossa equação diferencial. Então, qual é? Como que a gente postula? A gente vai postular uma solução do tipo assim, x de t igual a x0 cosseno de ômega t. Então, tendo em mente essa função aqui, a gente pega e deriva, tá? Derivando uma vez, obtém d dx. Não esqueça, aqui é uma função de t, tá? Então, você deriva x em relação a tempo, tá? Dx dt. Então, dx dt, que vai dar a velocidade, então essa função aqui você vai ter a derivada de dentro, tá? Vai ser o ômega, tá? Aí repete aqui o x0 não é derivado, tá? É a derivada de dentro. Vezes a derivada de fora. Derivada de fora, o cosseno, tá? Derivada do cosseno vai ser menos seno. Então, menos seno de ômega t. Continuando, tá? Derivando novamente. Derivada segunda de x em relação ao tempo. Igual. Ômega vai dar ômega vezes ômega, tá? Então vai dar menos ômega quadrado. X0 seno. Opa. Aqui não é seno, vai ser cosseno, tá? Cosseno de ômega t. Tá? Então, olha só que interessante aqui. Você tem aqui, destacar aqui, que função que é essa? É a minha x de t, tá? Então, posso reescrever isso aqui, que é a derivada segunda de x em relação ao tempo, igual menos ômega quadrado x de t. Pronto, agora a gente já tem uma solução, tá? Então, jogando essa aqui na equação diferencial, né? Vou chamar isso aqui de equação não importa, eu perdi a numeração das equações, tá? Então, é uma falha minha aqui. Mas, substituindo isso aqui na equação 4, se não me engano, é 4 ou 5? 4, tá? Substituindo a equação 4, tá? Temos então, a gente vai ter esse aqui, ó. Derivada segunda de x em relação ao tempo.
mais K sobre M Vx igual a zero. A gente tem menos ômega quadrado x de t, a gente pode jogar isso aqui, esse K sobre M Vx para o outro lado, então vai ficar menos K sobre M x de t. Olha só que interessante, você tem x de t desse lado aqui e desse outro lado, tá? Então os dois se cancelam, tá? Então aqui o que a gente tem, e como esses sinal de menos aqui, como é sinal de menos dos dois lados, a gente pode multiplicar por menos e ficar mais, tá? Então não tem relevância, tá? Então você vai ter aqui que ômega quadrado igual K sobre M, tá? Em outras palavras, você vai ter ômega igual raiz quadrada de K sobre M. Então, isso aqui é a propriedade mais interessante que você tem do oscilador, tá? Você tem aqui as propriedades os parâmetros do oscilador, a massa e a mola te dão o valor da frequência de oscilação do oscilador, tá? Mas aí surge a seguinte pergunta, né? Etapa 4, né? Como saber se esse resultado é correto? Então, aí que vem uma coisa chamada análise dimensional. Então, primeiro, tá? Primeiro, você tem a força. Qual o valor da força? Força, tá? É igual a dado em Newton, é dado por 1 kg vezes metros por segundo quadrado, tá? Você tem esse resultado aqui. Agora, escrevendo isso aqui em termos de dimensão, você tem que força, tá? Em termos de dimensão, você coloca no lugar de quilograma um símbolo representando a massa. Coloco como M, a dimensão de massa, tá? Metro tem dimensão de quê? De comprimento. E S, tá? Segundo, tá? Tem dimensão de tempo. Então, massa vezes comprimento dividido por tempo ao quadrado. Então, isso que é assim que você expressa a força em termos dimensionais, tá? Agora, quando a gente quer saber qual a dimensão de K, por exemplo, né? K é dado por força por comprimento, né? E K Vx, né? K Vx dá a força. Então, x com x aqui corta, então o K só pode ser dado por força por comprimento. Então, você tem aqui, em termos dimensionais, vamos diretamente para a dimensão, né? Dimensionais, você tem o quê? Força dada por isso aqui, tá? Dividido pelo comprimento, você vai ter, reescrevendo aqui, M vezes L dividido por T quadrado sobre X, que é dado em comprimento, então L. Então, aqui você tem, elimina L com L, tá? Então, você tem como resultado da dimensão, tá? Vai ser M M sobre T quadrado, tá? Então, M sobre T quadrado. Tá? Então, essa é a dimensão da constante de força, tá? Massa por
tempo quadrado, tá? Agora, o ômega, tá? Lembrando que o ômega é igual a K sobre M, tá? Conforme, para a gente demonstrar aqui. Então, para que o ômega seja K sobre M, tem que ter a dimensão do inverso de tempo ao quadrado. Aliás, é o ômega ao quadrado, tá? É K sobre M, tá? Então, tem que ser o inverso do tempo quadrado, porque o ômega tem a dimensão do inverso do tempo, é frequência, tá? Então, frequência angular mais uma frequência, né? 2π vezes F, mais uma frequência, tá? Então, vamos lá. Então, em termos de dimensão, tá? Ômega quadrado, dimensão de K. K de dimensão de quê? Voltando lá, M sobre T quadrado, M sobre T quadrado, tá? Então, M sobre T quadrado. E M é massa, tá? M é massa, tá? Por M. Então, aqui você tem, elimina esse aqui com esse aqui, tá? Então, você tem como resultado, tá? É igual a 1 sobre T quadrado, tá? O inverso de T quadrado. Então, está demonstrado. Então, como queremos demonstrar? CQD, tá? CQD, como queremos demonstrar. Tá? Ômega tem, ômega quadrado tem realmente dimensão 1 sobre T quadrado, tá? Então, logo, esse ômega aqui, K sobre M, ele vai ser o quê? Ômega é 1 sobre T, conforme a gente já sabe. Pronto, agora a gente já pode ir para a próxima etapa, etapa 5, tá? Equação diferencial do BHS é uma equação geral, tá? Naquela equação a gente não tinha tudo isso aqui, menos essa constante que é chamada φ, tá? Que é a constante de fase. Então, como funciona? Como que é descrita a equação, tá? Ela tem o quê? Uma amplitude, que é A, tá? Essa aqui é a amplitude para dar um valor diferente de 1, porque a função seno, cosseno sempre oscila entre mais 1 e menos 1, tá? Quando você tem amplitude, tá? Essa aqui é a amplitude de oscilação, ou seja, a máxima comprimento que o oscilador harmônico simples, a mola pode ser estendida ou comprimida, tá? Esse aqui é o máximo, né? Amplitude máxima de oscilação, tá? Ou seja, isso aqui é chamado de amplitude, tá? Amplitude de oscilação. Ômega é a frequência angular da oscilação, então é diferente da frequência linear F, tá? Que é dada em Hz. Ômega é dada em radianos por segundo, tá? E ômega T mais φ é a fase que entra aqui no argumento do cosseno, tá? Sendo que essa aqui é uma fase variável, que depende de T, tá? Isso aqui é uma constante fase, a φ, tá? A φ faz o seguinte, quando, por exemplo, a φ é igual a menos π sobre 2, por exemplo, nós temos que a função ela se transforma nisso aqui. X de t igual a seno de ômega t. Aquela propriedade de seno, cosseno mais ou menos π sobre 2 vai ser igual a mais ou menos seno, entendeu? Aquela propriedade. Então, quando vai π sobre 2, ele transforma na função seno, tá? Que é a propriedade do círculo trigonométrico. Tá, e por fim, finalizando aqui, nós temos que
a equação diferencial do MHS, ela funciona desde que você tenha o seu sistema funcionando no limite da linearidade, tá? E no caso aqui, o limite da linearidade está entre menos A e mais A, tá? Então você define uma região que você tem o que? O seu sistema te dá uma resposta linear. Que é uma resposta linear, tá? Uma resposta em que f é proporcional a x, tá? Então, que dá a constante mola. Caso contrário, a constante mola não funciona, porque você vai ter uma mola, quando ela é distendida para além do seu limite, ela distende e não volta mais à posição original, tá? Então, a força F igual a menos kx deixa de funcionar, tá? Então, nesse caso, ou o sistema ele se rompe, tá? Uma molécula, um sólido, tá? Ou então o metal ele se rompe, tá? Então, porque a força que está sendo puxada, ela não está sendo compensada por uma força restauradora. Então, o que acontece? Ele se rompe, tá? Então, a função do MHS, movimento harmônico simples, de um sistema massa-mola, só funciona dentro do limite da linearidade, tá? Então, essa é a coisa importante para finalizar. Então, finalizando, tá? Obrigado por ter assistido até aqui e, novamente, não se esqueça de dar o seu like, que assim você contribui para o canal e se inscreva e ative a notificação para receber as notificações, tá? Então, não se esqueça, não adianta nada você não saber querer saber o avançado se não saber o básico. Então, até mais.